Esta semana, João Miguel Tavares declara-se bem demitido, tal como Miguel Macedo. Pedro Mexia sente-se livre para acompanhar as movimentações à esquerda e Ricardo Araújo Pereira confessa-se gorduroso. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana com mudanças no Governo, com o escândalo dos vistos Gold em investigação e com o caso BES a ser autopsiado no Parlamento. Vamos falar disso tudo neste Governo Sombra em que o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Galpada. É um trocadilho, João Miguel Tavares. É um trocadilho e dos bons. Um trocadilho e dos bons. Daqueles... Não conseguiu arranjar um trocadilho que metesse também a REN ao barulho. Consegui. Então. Sim, galpada renal. Que é aquele... Renal? Fiquei um pouco... Eu estava a esperar uma coisa tipo muscarenbilha. Não, tu não és daqueles gajos que andas à pancada, não. Um golpe nos rins é uma coisa que deita logo ao tapete, certo? Não. Galpada renal. Mas como vocês são muito sensíveis... A REN está renitente. Renitente também dá. Trenfolhice. Trenfolhice, não. A seguir a galpada. Eu pensei também em rindei, mas isso se calhar dava processo. Quero falar das duas empresas Ainda bem que que não disseste. não querem Não pagar vou. os impostos que são devidos, ou Exatamente. seja, a contribuição extraordinária para o setor da energia. Exato. A Galp e a REN acham que não. o imposto não acham faz que não. sentido. E o que é que a gente pode dizer neste caso? É que nós... Contrataram os jurisconsultos. Exatamente. Não só jurisconsultos. Prestigiados. Como é que é? Prestigiados jurisconsultos. Reputados. Jurisconsultos Desculpa, não é contrato eu. prestigiados. É reputados jurisconsultos. Jurisconsultos contratamos nós. Exato. Eles contratam. Não, e prestigiados jurisconsultos também pessoas... Agora, a Isso Galp vem no e a di- REN é reputados. Isso vem no diploma do jurisconsultos. jurisconsulto? Acho que sim, vem no senhor diploma de jurisconsulto. Como é que se faz isso? O senhor é reputado? Sou sim, senhor. Então pode vir jurisconsultar-me. E depois jurisconsultam-nos e dizem-nos assim: estar a pagar essa contribuição extraordinária é coisa que não se faz, é ilegal. E, portanto, a Galp e a REN decidem não pagar. E o João Miguel Tavares quer indignar-se. Eu quero indignar-me, que é uma coisa que eu faço com frequência, mas é conselho do bem. meu médico para combater o colesterol. Ele diz-me: tens de te indignar uma vez por dia. Mas esta indignação é uma indignação fácil, na És o verdade. homem mais saudável de Portugal, nesta altura. É uma indignação fácil no sentido em que é comungada por muitas pessoas, nomeadamente por aqueles pobres contribuintes que são obrigados a pagar a famosa sobretaxa do IRS. E, portanto, é muito difícil argumentar no Portugal de 2014 que tenho aqui uns reputados jurisconsultos que me dizem que isto é legal e, portanto, nós não vamos pagar, porque qualquer contribuinte diz: eu também quero um reputado jurisconsulto para mim. Não se arranja alguém para eu utilizar a mesma argumentação também para não pagar a minha sobretaxa de impostos. Ora, isto faz muito mal à Galp, eu acho que faz muito mal à REN, em termos, digamos assim, de visibilidade pública. Eu não sei, A REN também não precisa de grande... A REN não há nada a não tem fazer, concorrência, só portanto... se fôssemos abater os postos elétricos, coisa que seria desaconselhável. Tiveram lá uma visita de uns senhores de amarelo. Mas tiveram uma visita de uns senhores de amarelo, mas e depois existe outro problema. Há quem argumente que, sim, mas isto, caso agora, eles dão garantias bancárias e, portanto, isto vai para tribunal e daqui a 6 anos, finalmente, pode ser que o dinheiro esteja do outro lado. Agora, evidentemente, existe uma responsabilidade social por parte das empresas que não está a ser Vamos deixar um cumprida. bocadinho de indignação também para o Pedro Mexia. Como é que Ora, lá classifica... está uma das suas especialidades. Como é que classifica, Pedro Vamos lá, Mexia, Nessa esta matéria atuação estaria da prestes a REN e da Galp? morrer. Se a indignação faz bem à doença, eu estou moribundo. O que, aliás, bom. Mas Como é que anda o teu colesterol? eu acho que eu classifico como uma boa ideia, porque o que a REN e a Galp está a dizer, estou a dizer é o seguinte: estes impostos são excessivos, disparatados, estão a ir ao bolso, acho mal. Quem é que não concorda com a Galp e com a REN? Não é só acho mal, é não pago. Não pago. Pronto. Não pago. Essa é a parte que depende da reputação dos jurisconsultos, porque alguns de nós, nomeadamente as pessoas que estão inseridas na fluida categoria dos direitos de autor, todos nós já tivemos que pagar a jurisconsultos mais ou menos reputados para convencer o fisco de que aquilo que nós fazemos é trabalho. Não o Governo Sombra, mas outras coisas que são trabalho. E, portanto, as finanças em geral não estão convencidas muito disso. E, de resto, tem havido, aliás, alguns textos na imprensa sobre
por exemplo, vários artistas de várias áreas, desde o Daniel Blaufux ao Luís Miguel Sintra, a quem as finanças têm basicamente recusado inserir numa categoria provavelmente mais vantajosa dos seus rendimentos enquanto artistas que são. E, portanto, aliás, havia, no caso do Luís Miguel Sintra, havia uma discussão divertida, se não fosse grotesca, sobre se ele era mesmo artista. Mas teatro é entretenimento. Portanto, todos nós concordamos com isto, mas não somos grandes empresas. O que é preciso, Ricardo Araújo Pereira, para que o cidadão comum possa dizer, como a Galp e a REN, que o imposto é injusto e, portanto, recusar-se a pagá-lo? Creio que basta possuir milhões de euros e capacidade de pressionar o governo. E, portanto, acho que é qualquer coisa que está ao alcance de todos nós. A questão dos direitos de autor, sinceramente, parece-me mal levantada. Porque a Galp, por exemplo, nunca poderia invocar direitos de autor, porque os preços dela são exatamente iguais aos preços de todas as outras. Eles não inventam nada. Não há invenção. Não há invenção nenhuma. São exatamente iguais. E eu fico... Não me surpreende isto. Uma empresa a quem a Autoridade da Concorrência permite que faça... Eu não vou usar a palavra cartelização, atenção, mas a quem permite que faça preços iguais ao cêntimo a todas as outras petrolíferas, agora de repente ter que se submeter à lei. Mas destas vezes os teus amigos do governo até reagiram com voz grossa. Mandaram, mandaram lá uma brigada. O Paulo Núncio e O tal. Paulo Núncio, justamente, um dos protagonistas desta história é o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Paulo Núncio, que não vamos falar dele por causa deste caso da REN e da Galp, vamos falar por causa de uma história que ele protagonizou também esta semana, uma cena insólita na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, num despique com o presidente dessa comissão, o socialista Eduardo Cabrita. A ver quem é que toma conta do microfone. O Sr. Secretário de Estado faltou à verdade. E passarei a... Sr. Secretário de Estado não dirige os trabalhos desta Comissão. O Sr. Secretário de Estado, neste momento, ouviu durante 28 minutos. O Sr. Secretário de Estado não usa da palavra, vai ouvir aquilo que são 3 referências, porque está em causa uma questão de verdade. Seja verdadeiro. Sr. Secretário de Estado, respeite o Parlamento, não lhe está a ser dada a palavra. Seja verdadeiro. Tem em terceiro lugar, Seja verdadeiro. no final do ano passado. Agora, deixa eu Não, Sr. Secretário de Estado. Quando o Sr. Secretário de Estado conhecer as regras aqui... Está com medo. Está com medo. Quem é que merecia o microfone? Quem é que queria mais poder ouvir nesta troca de acusações? Ricardo Araújo Pereira. Eu, pessoalmente, não faço questão de ouvir nenhum, mas eu gostei desta cena, quando um deputado fala, um secretário de Estado baixa as orelhas, não é o ditado. Eu acho que faz falta, isto para o futuro, ensina uma lição a qualquer pessoa que vá a uma destas comissões e não tenha mão no microfone, como pelos vistos é o caso, que é um sistema de cartazes. Isso é, uma vez que vão-lhes confiscar o microfone, porque não um sistema... Eles sabem com antecedência as frases que podem... Por exemplo, isso é uma inverdade, isso dá sempre jeito. Levar 3 ou 4 cartazes com frases deste género. Isso é uma inverdade, seja verdadeiro, etc. Levantar pancartas. Exatamente, é a minha proposta. E Pedro Mexia, João Miguel Tavares, diria que estamos perante 2 pessoas persistentes ou perante 2 teimosos? Isto não é equivalente. Nós não conhecemos, infelizmente, o contexto bem de como é que isto Infelizmente, surgiu. é um advérbio. Infelizmente. Que nem toda a gente subscreve. Não conhecemos o contexto e eu gostava até de perceber se há ali alguma razão para aquela indignação deslocada do deputado Eduardo Cabrita. Mas eu acho que aquilo é de uma má educação extraordinária. Eu não tinha paciência. Eu acho que se estivesse ali ao lado, não tinha aquela paciência
talvez tenha algum sangue gelado. Eu acho que havia porrada mesmo. Arreava-lhe um bufardo. Eu acho que sim, ou então aproveitava a convidativa anatomia. Vernáculo hoje. Aproveitava. Exato, desceu sobre mim, Clino Ribeiro. Clino Ribeiro. Não sei, eu aproveitava a convidativa anatomia daquele objeto, dizia, olha, já que não posso utilizá-lo para falar com ele... Espera. Espera aí. A convidativa anatomia daquele objeto. Estamos a falar de endoscopia. uma colonoscopia, não sei se está a precisar. Aquilo é uma coisa mesmo muito rude. E fiquei... Pá, não se pode fazer aquilo ainda que o senhor pudesse ter razão. Ainda por cima ele está a confundir ali claramente os seus papéis, não é? Pois Também é porque dos que acham que esta cena desprestigia o Parlamento, Pedro Mexia. sobretudo, não convém dizer a outra pessoa que, quando o senhor saber as regras, quando a própria pessoa que está a falar, aparentemente não sabe as regras, porque ele está ali enquanto Presidente da Comissão e depois fala enquanto representante do partido a que pertence, que é o Partido Socialista, sendo que havia outros deputados do Partido Socialista na Comissão e que podiam fazer essa vez. Este lado do microfone é um lado de slapstick realmente bastante grotesco. E, sobretudo, não se pode fazer uma acusação a uma pessoa na cara dela, ou que não fosse, mas neste caso na cara dela, e não deixar a pessoa defender-se. Quer dizer, é uma... Ele até podia vir falar depois, agora aquela coisa do microfone, Sim. tirar a mãozinha, não sei o quê, por amor de Deus. Agora vou-te fazer isso entregue agora. o Não Ministério- bebes água, pá. Não dá água, não dá água. Está entregue o Ministério da Inacreditável, Galpada ao João Miguel Tavares. O Pedro Mexia vai ser desta vez Ministro da Ação Popular. Isso tem umas ressonâncias um bocadinho esquerdistas, Pedro Não Mexia. tem, o povo é de todos. É indignação. Não é. É. Tu não tens direito ao povo. Tens tu. Custa-te. Tens tu, pá. A ação popular é um procedimento que não é assim muito conhecido, nem que eu saiba muito usado. E é para se indignar? Não, indignar não direi. Mas é para protestar contra Quer falar da Ação Judicial Popular? É a ação assim judicial o popular, nome, é assim que se chama, contra a aplicação do acordo obrigatório do novo nas acordo escolas, nas ortográfico escolas. no ensino público, porque, na verdade, embora muitas pessoas possam dizer, e não é totalmente falso, que o combate parece perdido, mas ninguém deixa de combater um combate por ele parecer perdido. Eu acho que não é uma boa ideia parecer perdido. O que se trata aqui é de levantar junto do Supremo Tribunal Administrativo, visto que os cidadãos não podem recorrer sozinhos para o Tribunal Constitucional, através desta ação no Supremo Tribunal Administrativo, de tentar suscitar a questão da inconstitucionalidade. E há muitos professores de Direito a subscreverem essa... Quase todos os que eu me lembro, Castanheira Neves, Freitas do Amaral, Luís Menezes Leitão, Costa Andrade, Martim de Albuquerque, Pedro Soares Martínez, e isto é apoiado por uma faixa muito estreita de opiniões da sociedade portuguesa, pessoas com muito pouca abrangência, como Miguel Sousa Tavares, Rosado Fernandes, Tiolinda Gerção, Vítor Manuel Aguiar e Silva, Freitas do Amaral, António Arnaud, Bagão Freitas do Amaral Félix, está nos dois... Manuel nas duas Alegre, categorias. José Pacheco Pereira, está nas duas categorias. Como dramaturgo e como... Não, porque é uma... Está E como- na esquerda e na direita. Percebes? Jurista. Sim. E, portanto, isto mostra que, apesar de tudo, há uma opinião, não direi a opinião pública, mas alguma da opinião publicada, pelo menos, e das pessoas para quem a língua portuguesa faz parte do seu instrumento de trabalho, não se conformaram com o facto de termos um acordo ortográfico grotesco prestes a entrar em vigor. Este instrumento jurídico já foi usado e já alguma vez teve resultados? Ou... Usado já foi, eu não tenho certeza, que não tenho notícia de que tenha sido usado com resultados sucesso. práticos. Com sucesso, pelo menos em nenhum caso publicamente notório. O Ricardo Araújo Pereira também apoia esta causa, Apoio, sim. mesmo sabendo que foi subscrita por Miguel Sousa Tavares. Sim, embora nesse ponto tenha algumas reservas, porque eu acho que uma pessoa que é contra o acordo ortográfico deve conhecer a ortografia que está a defender. Não prejudiques a causa, pá. E não tenho outro. O que é que eu posso fazer? Há neste que Divisionista. Não, é que há uma causa mais elevada. Não? Esta terça-feira no jornal A Bola apareceu grafada a palavra inócua com Q de 9. Canta a língua Que é portuguesa. uma mistura entre iníqua e inócua. Este tipo inventa mais palavras que o Miyakoto, atenção. Só que é por analfabetismo, não é por criatividade. Eu acho que um dia ele entra por aí adentro durante Acho que vai o haver Cá estarei, programa. cá estarei.
Eu sou, mas enfim, Não, o agora a Pedro culpa foi Mexia minha. quer. A Não, culpa foi minha. Tu és um o close reader, pá. Foi O coordenador provoca. Agora, eu devo dizer que, relativamente a este caso do acordo ortográfico e esta ação popular, sou de facto um espectador interessado naquilo que certos setores da sociedade consideram acerca deste setores, porque há muitos professores lá. acordo ortográfico. Sim, é isso também, exatamente. São setores que incluem alguns setores. Como é que vê esta confusão em torno do acordo ortográfico? Não há maneira de se deslindar? Eu confesso que sou presidente da Associação dos Gajos que estão relativamente nas tintas para as discussões sobre o acordo ortográfico. Somos poucos, eu sou o presidente e há mais 3. João Miguel indigna-se contra todos os assuntos, menos os que digam respeito à língua que Já usa. lá vamos. Esse não interessa Já lá muito. vamos. Não, eu não uso o acordo ortográfico nos meus textos. Acho aquilo um bocado parvo. E acho supinamente parvo, aliás. Alguém achar que é porque se tira as consoantes mudas que a gente de repente fica parecido com o brasileiro. Quer dizer, Ah, bom, é uma ah, bom. coisa, é um argumento todo ele... Não vamos ser uma potência É mundial. um argumento todo ele bastante parvo. Mas há aqui um aspecto que convém ter em conta. Eu não me atrevo a tentar suplantar Pedro Mexia em indignação no único assunto que existe à que o Pedro face da Mexia superfície terrestre demonstra em que Pedro indignação. Mexia se mostra mais indignado do que eu. Isso tem que ser... Tens a noção que o uso da língua portuguesa é uma parte bastante importante da minha vida, certo? Eu sei. Está bem, mas há outras partes muito importantes da tua vida nas Não, quais a minha não indignação... particularizemos. O Pedro Mexia fica então Ministro da Ação Popular, quanto ao Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Parvalorum. Isso não é aquele aterro sanitário É uma espécie de do aterro Estado, sanitário, sim. onde foram cair os ativos tóxicos, Os ativos tóxicos do BPN. do BPN, e a SIC fez agora uma reportagem na sequência de outra que já tinha feito. Primeiro mostrou-nos como é que as coisas tinham chegado ao BPN e agora está a mostrar-nos o pós-BPN, aquilo que resultou de lá, e é interessante até para podermos perceber o que é que vai acontecer também ao BES. Mas porquê é que quer voltar Não estou. ao BPN quando temos um caso tão mais fresquinho que é o Sim, do BES? porque este é conhecendo o passado que depois podemos perceber melhor o Tirar presente. lições da história? É, tirar lições da história. E esta história, atenção, na empresa... Devagar se vai ao longe. Exatamente, devagar se vai ao longe também. Mas explica-me E essa comparação. grão a grão. Quem Eu vou-te explicar. Explica-me essa comparação BPN-BES Sabes que- via Parvalor. Vocês conhecem a definição do humor do Kant? O Kant dizia que a gente Não, mas ri-se... tu Não, eu vou acredito, pois é muito bom. Ansioso. O Kant, como sabem, subscreve uma tipo das três divertido. grandes teorias clássicas sobre o riso, que é a da incongruência. Diz o Kant, a gente ri-se quando uma expectativa redunda em nada. A justiça portuguesa Coisa que- segue o mesmo princípio. Coisa que ele nunca aconteceu, imagino. Não, nele não aconteceu. A justiça portuguesa segue o mesmo princípio. Isto do BPN, no maior fraude de todos os termos, quem é que foi preso? Ninguém. Agora, há muitos tu não te rires disso? funcionários... Eu acho alguma graça, enquanto vou chorando, mas acho graça. Alguns funcionários... A Parvalora, que era suposto ficar com os ativos tóxicos, ficou também com funcionários tóxicos. Gente em quem ninguém toca, a quem prometeram que iriam para a Caixa Geral de Depósitos assim que houvesse oportunidade. É uma espécie de ébola bancário? Sim, gente que está lá e a quem é dito para não fazer nada. Alguns vão para casa, são enviados para casa e recebem um salário na totalidade. Então não tens nada contra isso. Como bom. Eles ficam É o teu motivadíssimos e com uma... Mas isso é uma tradição. É uma Há tradição. uma tradição, inclusive nas administrações, que é estar lá e não fazer E nada. não fazer nada, não cobrar as dívidas que é suposto serem cobradas, ninguém percebe porquê. Nesta empresa Parvalorem, não se percebe a parte do Lorem. É realmente uma empresa parva, mas é uma coisa impressionante. É o Bartleby das instituições. Mas tu ainda não- É uma instituição que prefere não fazer. Há uma senhora lá na reportagem que deu na SIC, uma senhora diz, eu até gostava, eu devo 150 mil euros, o que é? Eu até queria pagar, já fiz várias propostas de pagamento e eles não me deixam. E o senhor, que é presidente agora da instituição, disse, essa senhora que me manda um mail que a gente resolve isso. E a senhora mandou-lhe um mail e finalmente a senhora vai conseguir pagar. Por ter- E as comparações com o BES? Porque a Mas televisão intercedeu. a pessoa tem que se esmifrar, o devedor tem que se esmifrar para pagar. E as comparações com o BES? Não, mas As isso comparações queria... com o BES são... Ele é que está a dizer que há comparações. Eu acho que não há nenhuma. Eu temo que, como se queixam estes funcionários que estão a pagar com o desemprego os erros que foram cometidos lá, eu temo que no BES também quem vá pagar não sejam os altos funcionários. Esta reportagem mostra que os altos dirigentes do BPN
continuam a ser altos dirigentes da Parvalorem. isso não está a acontecer no BES, O filho de Oliveira e Costa tem um gabinetezinho na Parvalorem para onde vai todos os dias, ao que diz Pedro Coelho, não se sabe fazer o quê. O João Miguel Tavares não vê que se possam tirar ilações do caso BPN para tratar o caso BES? Felizmente já se tiraram. Porque, felizmente, o caso BES, tendo em conta que ainda podia ser uma tragédia muitíssimo maior do que o caso BPN, foi resolvido de facto de outra maneira. E convém, apesar de nós estarmos sempre muito entretidos a dizer mal tudo o que se passa nesta terra, convém quando, dentro do meio da desgraça, há uma decisão que a mim continuo a achar que me parece de longe a mais acertada, exatamente para evitar que estas coisas aconteçam. Quer dizer, o banco mau não é propriedade do Estado. E portanto... Mas visto que a banca já está a dizer atenção, que eu não sei se a banca aguenta pagar mas com isso prejuízo. a banca que se queixa, não... Vais ver. Mas a até banca agora... queixa-se e eles dizem, espera, risco sistémico. Vamos Paga pagar a tu. alternativa à recapitalização, É como andaram tu. muito entretidos. Não, isso Vê não vai sobretudo acontecer. semelhança ou Elas não há dinheiro para pagar diferenças, tudo. Pedro Mexia? Não, na maneira como o Estado e o Governo em particular e o Banco de Portugal lidaram, aparentemente mais diferenças do que semelhanças. Tem havido algumas diferenças, apesar de tudo, quer na quantidade e qualidade da informação jornalística, quer na rapidez com que, aparentemente, os trabalhos parlamentares, nomeadamente a Comissão, estão a apurar os assuntos. A parte sempre mais fraca, como o Ricardo disse, desta é a justiça, isto é, nós temos alguma razão para crer. Aliás, esta semana houve umas declarações interessantes a propósito do caso do Armando Vara, em que o advogado dele dizia que ele tinha sido feito uma espécie de bode expiatório de tudo aquilo que corre mal em Portugal, e nós temos, de facto, algum lastro de crimes não punidos e de eternamente adiados. E esse é o lado mais fraco, esse é o lado que eu acho que pode haver endemicamente uma repetição de casos, mas no resto não me parece que tenha que seja outro BPN. Ficámos a saber porque é que o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da Parvalorem e estão entregues as pastas ministeriais, mas vamos continuar ainda assim à volta dos escândalos bancários, porque esta semana começaram as audições na Comissão Parlamentar ao caso BES. Já houve alguma novidade verdadeiramente palpitante naquilo que foram as sessões até agora, João Miguel Tavares? É assim, verdadeiramente palpitante, diria que não. Houve aspectos interessantes e, portanto, eu acho e continuo a achar que aquela comissão é uma comissão que vai ser útil para esclarecer muita coisa. Desde logo, eu achei graça às limitações evocadas pelo próprio Carlos Costa em relação à retirada de idoneidade. Essa é a parte mais relevante. Desculpa, Roberto. Aconteceu outra vez, há uns tempos era o anterior Procurador-Geral da República, tivemos o segundo momento de Rainha de Inglaterra. Estamos sucessivamente a ter responsáveis de órgãos de fiscalização ou de investigação a queixarem-se em público de que não têm poderes, de que há problemas de coordenação. Mas aparentemente com razão, porque a lei foi mudada entretanto. Não, mas eu não estou a dizer que não tenham razão. Não estou a dizer que eles não tenham razão. Têm certamente, por isso se queixam. Mas custa ver, sucessivamente, estes responsáveis por órgãos desta natureza a dizer há problemas de coordenação, não tenho poderes, mesmo que eu quisesse correr com ele não podia, tenho inveja do meu colega da Inglaterra que pode fazer o que quiser. E, sobretudo, custa perceber a razão pela qual não se demitem por não terem poderes para desempenhar o seu cargo. Eu diria que isto é aquele pequeno passo um bocadinho demagógico, também certamente não querias que Carlos Costa se fosse demitir no meio de todo este processo, não é? Não, mas assim que percebeu que não tinha poderes para fazer o seu próprio trabalho. Não, o que nos faltava é que no meio daquele processo ele também se tivesse ido embora, quer dizer, pelo amor de Deus. Parece-lhe que estas Senhor, sessões responsabilidade parlamentares... do Estado, então. Ricardo, estas sessões parlamentares dão boas telenovelas, bom entretenimento televisivo em dias de chuva? Eu não diria Tu gostas isso. de ver a Ministra das Finanças, não é bom entretenimento, não é muito bom. Gostas de ver a Ministra das Finanças? Não gosto muito, sinceramente. Não é Cuidado bom entretenimento, não, exatamente. Ela tem arte de dar tatal se tu te portares mal. Não quero. Eu tenho algum receio do marido e não vou fazer. Estava a brincar. Acho que não é bom entretenimento, já sabemos como é que acaba, em princípio. Eu contra mim falo porque eu sou financiador deste filme. Eu sou um dos investidores, sim, sou um dos investidores
é preciso Só não deram alguma... foi Director's Cut, pois, não é? Não me deram Director's Cut. Deram-me um cut, mas não foi Director's. E é preciso alguma subtileza para compreender. Porque ao longo destes anos veio a Troika e tal defender os credores, e nós temos os credores de Portugal, e os credores merecem tudo, e dizem que é que se a gente está de, como diz o FMI do Zé Mário Branco, sabe de produzir cabeças de alfinete para a China, ou sabe de fazer não sei o quê. Eu agora sou credor, finalmente. E é péssimo. Estava à espera que fosse melhor, sinceramente. Não tenho direito a nada. É uma chatice. Ricardo Salgado vai ser ouvido, em princípio, no dia 3 de dezembro. Chegou a dizer-se que seria o último, mas afinal vai ser mais cedo. Não seria mais útil e interessante que fosse o principal e o primeiro protagonista a explicar-se? Eu acho que isto foi programado pelo canal Parlamento, que a gente diz, não perca na terceira parte, Sim. Que é para obrigar as pessoas a ouvir primeiro as declarações eventualmente menos interessantes e menos estimulantes e no final... Building momentum. Exatamente, no final chega à boca do trombone, não sei se quem vai... Como é? Quem ri por último ri melhor, não é? Mas certamente que é a pessoa que todos queremos ouvir e a questão vai ser saber qual é a fronteira entre digamos, o esclarecimento que ele vai trazer barra as vinganças até porque que ele vai executar. Mário Soares avisou que quando ele falar muita coisa vai mudar. A fronteira entre aquilo que ele nos vai trazer a nós cidadãos por bem, em termos de esclarecimentos, e aquilo que vai ser ainda prolongamento das guerras internas, vai ser uma fronteira curiosa. Isso eu vou ficar para a terceira parte. Vamos continuar a acompanhar a novela, que será longa, com cerca de 100 de inquiridos. Agora, depois dos ministérios, o estado de espírito dos ministros, começando pelo João Miguel Tavares, que se sente bem demitido. Isso não contraria a filosofia do primeiro-ministro, que acha que é sempre para segurar, não é? Tudo. Não, contraria com certeza, mas eu acho essa uma péssima filosofia do Primeiro-Ministro. Resistir a tudo e a todos, contra ventos e marés. Sim, porque eu acho que há casos e casos, e este caso eu acho que felizmente mal a demissão de Miguel Macedo. Ao Primeiro-Ministro, a mim caiu-me bem. Não, ao Primeiro-Ministro. Ao Primeiro-Ministro, aparentemente sim, parece que sim. Ele tentou travá-lo. E que ele tentou travá-lo, e o senhor ainda esperou mais um dia ou dois, mas depois lá se decidiu, e acho que se decidiu bem. Miguel Macedo, curiosamente, recebeu mais elogios nesta semana, depois de ter demitido, do que durante praticamente todo o mandato. Porque será? Eu acho, porquê? Por uma razão técnica chamada gás porreiro. Não, eu acho que ele é claramente. Ele também acho que foi um bom ministro, mas acho que também é um gás porreiro no sentido em que as pessoas que o conhecem claramente gostam dele. O António Costa, as declarações que ele teve são umas declarações muito generosas para Miguel Macedo. Miguel Macedo evidentemente que há um lado pessoal. Miguel Macedo é um pesadelo de um programa como o nosso, porque é um político competente e que não produz gafes. Portanto, não tem interesse nenhum para nós, porque lembram-se alguma... por isso que eu defendo realmente a sua substituição. Lembram-se alguma polémica que tenha envolvido... Um subsídio de residência, tendo uma residência... Não, mas polémica, todas as declarações dele. Não é uma pessoa que é uma pessoa sensata, que geriu bem a grande parte das questões. Enfim, há a questão dos sindicatos da polícia, que é um barbicacho, mas houve aquelas coisas mais complicadas, do género dos fogos, etc. As coisas têm corrido melhor do que anos anteriores, pelo menos este ano, e, portanto, eu acho que ele já era elogiado antes. Claro que há aquela coisa de se elogiar os ex. Eu também já me demiti de um sítio e também também fui elogiado. Portanto, tu demitiste? Mas quer dizer, mas aqui o Soutor estava-me a interromper e não deixou expandir o meu raciocínio extraordinário. Roubou-lhe o microfone. Roubou-me outra vez o microfone, não sei para me introduzir aonde. Mas ser verdadeiro, sim. Como é? Vou ser verdadeiro. Qual foi a frase? Nada. Este não dá. O outro é mais rígido e fininho. Agora, o que é que se passa aqui? O que se passa aqui é que isto não era apenas uma questão jurídica e as pessoas todas, e no Governo têm havido um grande esforço para dizer não, isto é questão jurídica, é questão jurídica, é questão política, é questão política. O próprio Ministro Miguel Pérez Maduro fez uma comparação que me pareceu claramente abusiva com os hospitais, a dizer não é por haver corrupção na construção do hospital que os hospitais se deixam construir. Espera aí, impressão minha, estás a centrar o debate. Estou a recentrar o debate. Certo. Mas o que é que se passa aqui? O que se passa aqui é que basta gente avisou, incluindo as pessoas inteligentíssimas e muito capazes deste Governo de Sombra, que deviam ser levadas mais a sério, para que aqueles vistos de gold eram uma porta aberta para a lavagem de dinheiro. Quer dizer, e agora, há que louvar, de facto, a rapidez do Portuga, que quando se trata de arranjar esquemas, é produtivo que nem um alemão fabricante de salsichas. Porque aquilo, em menos de um espaço de 2 anos, de repente já estava toda a administração pública, desde mais baixo até aos diretores de serviços, coisa que nunca tinha acontecido com
bem gente presa. organizada. Organizada e a uma velocidade louca, porque ainda foi anteontem que a lei foi aprovada e de repente já este esquema todo. E ainda quanto Ora, à demissão do ministro, a portanto, havia substituição questões por políticas. alguém de fora da política surpreendeu? Alguém que não tem currículo político? Eu acho que isso aí é, mais uma vez, Pedro Passos Coelho a querer fazer valer a sua decisão. Não tenho dúvida que aquilo é uma escolha dele. Quis claramente colocar alguém completamente afastado deste caso. Eu não conheço a nova ministra, não sei o que é que ela fez. O Pedro Mexia parece que conhece e se calhar pode partilhar connosco as suas impressões. Agora, ela não vai ter muito tempo para aquecer lugar, não é? É uma coisa ótima que vai ficar no currículo, mas daqui a menos de um ano a senhora já foi. Já agora, não esclareço, não conheço a ministra, porque conheço Mas simpatizas? Conheço apenas na medida em que, naquele episódio, já que este assunto foi chamado à colação, naquele episódio do debate em que eu participei há umas semanas com o Rui Tavares. Tens que enquadrar um debate em que o senhor reitor da Universidade de Coimbra não te deixou frequentar as instalações, que achava que vocês iam poluir as instalações da Universidade. Porque era um debate ideológico, não podia haver debates ideológicos na Faculdade de Direito, como todos sabemos. Na Faculdade de Direito de Coimbra, e a atual ministra, digo isto porque é pública, ela apareceu no debate, portanto, e tinha feito parte de uma direção anterior da Faculdade de Direito, portanto... Foi lá dar um sinal de discordância. Em termos de liberdade de expressão, acho que ficou bem entregue. Então foi injusto, não foi o reitor, não é? Foi o diretor da faculdade. Foi o diretor da faculdade, não foi o reitor. Então estou a ser injusto para o senhor reitor. As minhas Bem, desculpas. Voltando aos vistos Gold, Ricardo Araújo Pereira, pela primeira vez temos um chefe de polícia preso. Isto é um sinal de progresso ou de atraso? Ainda não me percebi bem, é difícil, não é? É difícil saber se é terceiro mundo ou se é primeiro mundo. Estás tu sempre, isso. É Portugal a dar novos terceiros mundos ao mundo. É o que Portugal faz. Sim. Mas eu queria ainda pronunciar-me acerca da senhora nova ministra. Ok. Porque a senhora nova ministra disse uma coisa que irrita muito, que é, quando são homens a dizer, enfim, a gente, enfim, às vezes é vontade de ser simpático e tal, mas a ministra alinhou naquele discurso do uma mulher tem outra sensibilidade. Quando houver mais mulheres na magistratura, isto vai exato, ser porque diferente. as mulheres têm outra sensibilidade. Ora, eu sou um fervoroso apoiante da igualdade de género, justamente porque acho que as mulheres são iguais a nós. Se são diferentes, então temos que falar de outra maneira. Se são melhores, se têm uma sensibilidade melhor, então há outro problema. Tem outra, mas achas que é pior? É outra que é melhor. Como a certamente poderá comprovar. Não tem outra sensibilidade. A realidade vem dar-me razão no sentido de sermos todos iguais. Que é, por exemplo, lembras-te da outra sensibilidade que tinha Margaret Thatcher, Angela Merkel, Fátima Felgueiras? Tem outra sensibilidade. Não, tem apenas um pipi. É só isso. O resto é igual, o resto é tudo igual. É a revelação que sai deste governo de sombra. E no caso da Margaret Thatcher não tenho a certeza. Já faleceu ainda por cima. Já sabia, agora é difícil de comprovar. Como assim? A única diferença é no PIB. Qual é isso? Porquê que Pedro Passos Coelho se limitou a substituir o ministro admissionário e não aproveitou, como lhe sugeriram tantos, para fazer uma remodelação, Pedro Mexia? Ele claramente é pela estratégia de que as expressões... Eu sei que a conversa estava mais interessante. Não, mas ele é claramente por não ligar às pressões e às exigências para que os ministros se demitam, ou até, aparentemente, para aceitar de bom grado os próprios pedidos de demissão. Já houve outros ministros que puseram lugar à disposição e que ele não aceitou. Mas o que acontece é que a própria demissão do Miguel Macedo, ao demitir-se, embora, enfim, há outras notícias aqui ainda que apontam para outras pistas que ainda não estão verdadeiramente esclarecidas, mas à partida parece que ele não tem diretamente a ver com a questão que está a ser investigada. E, portanto, ele diz que se demite no sentido da responsabilidade objetiva de é ministro, há um caso que afeta gravemente o Ministério... Diz que e ele perde a autoridade política. Bom, mas ao dizer isto que é verdade, não é inevitável, as pessoas dizem, isso é politiquice. Não é politiquice, é a verdade que há outros ministros do Governo a quem este critério se aplica. Portanto, entalou por maioria da razão. O Ministro da Educação e a Ministra da Justiça. Há dois ministros particularmente contestados, no caso da Ministra da Justiça, com contornos ainda mais complicados por causa dos sítios,
E, O caso portanto, do mercado é mais complicado ainda. não, o caso dos sítios é objetivamente muito mais complicado. Não. Objetivo- Muito mais Mu- complicado não, que o caso não, assim. não, não. Quão mais? Ter-te- Mais. Ter-te o microfone. Porque Anda cá, tira o Não, não, microfone. aqui anda. quem tira o microfone sou ter-te o eu. microfone porque não é. Porque Como é que haver- está aquela acusação de sabotagem que a ministra Pois, fez? exato. Essa está mal. Ah, bom. Como nós, em boa hora, também já falámos no Bom, último é programa. disso que eu me refiro. Exato. Pronto, Então, está esclarecido o que leva o João Miguel Tavares a considerar-se bem demitido. É a altura de tentarmos perceber agora o que faz com que o Ricardo Araújo Pereira se declare gorduroso. Não tem lavado o cabelo? Tenho. cá está uma coisa que Carlos Andrade nunca perguntou Nunca hoje perguntou a ao Pacheco Pereira. E se calhar teria razões para... Não, isso não tinha. Não tenho nada. Acho que passa contigo. Não, Aquela aquela melena está sempre impecavelmente lavada. Está impecável. Desculpa, tu não está. Foda. Não, o meu não. O meu- Ricardo tem o cabelo não, eu curtinho, lavo, ainda portanto, por cima tenho não é pouco preciso. cabelo e cada vez tenho Isso não se menos. nota, não é? Tu mesmo tens os 3 dias sem lavar, não se nota a gordura. É Mas pois, fantástico. não vou estar à espera, isto também é... Pronto, a que gordura é que se está a Vamos referir? avançar então. Vamos. Isto já Embora chega de parvoíce. isto da conversa capilar estava giga. ao rubro. Esse é sobre um estudo que foi feito em Coimbra. Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. É isso, Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. E as aspasinhas no ar, não? Não, vou fazer, se aquilo é mesmo um centro e é mesmo de estudos e são mesmo sociais E é em Coimbra. e a universidade é mesmo em Coimbra. É um estudo que indica que... Do Observatório, Do Observatório. das Crises Alternativas, Exatamente, eles estão sempre a observá-las. dirigido por... Manuel Carvalho da Silva. Qual é a graça disso? Nada, olha, nenhuma, olha. nenhuma. Se o homem quer observar, deixa observar. E revela o estudo, com alguma surpresa, apanhando tudo e todos de surpresa. Parece que as chamadas gorduras do Estado aumentaram 1.000 milhões de euros. Entre 2007 e 2015. Exato. O que significa que temos agora. Portanto, também há Sócrates nisto. Não há só Também para há os escolher. Sócrates, sim, isto comem todos, ou há moralidade. Que é... Em grande medida, devido ao serviço da dívida. Exato. Significa isto que temos hoje. Essa famosa gordura. Pior Estado e mais caro. Certo. O Estado, aparentemente, quanto pior, mais caro é. É como certos produtos. Mas os desempregados vão poder ver a Liga dos Campeões? Não sei se Podemos fazer uma ligação. posso fazer essa... Isto é como, basicamente, Portugal é como aqueles doentes que têm o colesterol muito elevado e começam a fazer uma dieta e só comem saladas e tal, depois vão fazer análise outra vez e está pior. O colesterol está maior ainda. Que se combate com a indignação. Toca a voltar ao queijo. É o próprio organismo que... Ele só comeu saladas, mas a maior parte era saladas de orelha de porco. Mas, estranhamente, o Governo parece que está contra isso da RTP. Também não se... O Governo diz, nós já dissemos anteriormente que somos contra, mas agora não somos nós que mandamos. Vamos ver o que é que diz o Conselho de Opinião. Vamos ver. Do Conselho Independente. Pois é. Parece que estava a contestar o estudo. Não, eu contesto desde logo esta pequena subtileza que é que vocês estavam a chamar de Só na gordura. medida em que se contesta a opinião sobre os jogos do Benfica TV. É a única maneira em que se pode contestar o estudo. Ou seja, Mas já gordura, chamar gordura aos juros que nós estamos a pagar pelo nosso próprio endividamento, só esse belíssimo conceito diz logo da seriedade desta argumentação. Gordura é o quê? Endividamos, temos que pagar o dinheiro, isto é gordura. Em todo caso, isto é sustentável assim? xixa, O empréstimo Pedro da minha casa é gordura? É xixa. Epá, porque Pronto, não é lhe a chamemos maior parte que sai gordura, do meu chamemos-lhe salário. aumento. Chamemos-lhe aumento. Ok. Pois, mas... E é sustentável? Mas é aumento da dívida. É aumento da dívida baseada nos juros que nós temos que pagar. Mas por o objetivo não era diminuir a dívida? Não, é diminuir a dívida, mas estes jurozinhos que tu andas a pagar, eles agora até andam bastante baixos. Que é que tens um potezinho tão Pois grande, não é? Uma frase, Pedro Mexia, sobre isto. uma frase é Olá, que como estás? não é difícil contestar genericamente os resultados da austeridade, mas também não é difícil Quando está o Sexto de Coimbra. contestar o quê? O Sexto de Coimbra. O Sérgio Não é contestar o Sexto de Coimbra, isso não me interessa nada contestar o Sexto de Coimbra, mas contestar o muito que o Governo prometeu cortar em coisas que de facto não eram essenciais no Estado e que não o fez. Temos falado disto todas as semanas certeza. Mas há o que ele quer não é mais há 3 corte nenhum. anos. Não, o que ele quer não é mais Menos, corte, mas o que ele menos quer não me corte. interessa muito. Já Nas sabemos gorduras, então porque é que nas o gorduras Ricardo também. Araújo Pereira
Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente gorduroso. Vamos descobrir porque é que o Pedro Mexia se declara livre. É uma sensação nova em si, Pedro Mexia? Não, pelo contrário, na política, se há coisa em que eu me sinto livre é na política, porque não tenho, como é que é, nem Deus nem mestre. Nem amo. Nem Deus nem amo. Tu sentes-te livre em vários... Sim, em vários âmbitos, mas na política... Mas livre não é um bocadinho fora do seu território ideológico? Não, porque eu, além de ter um território ideológico, também sou cidadão e acho que em todos os países europeus, ou quase todos os países europeus, existem blocos ideológicos à direita que se unem para governar e blocos ideológicos à esquerda que se unem para governar. Isto é porque o Partido Livre, o Fórum Manifesto e a Renovação Comunista se juntaram para uma candidatura às próximas legislativas. Juntaram-se e aparentemente o documento que foi anunciado é um documento que fala, enfim, da alternância, no diálogo das esquerdas, na defesa da Constituição do Estado Social, políticas de anti-austeridade, anti-tratado orçamental e reestruturação da dívida. É um caderno de encargos que, sendo à esquerda do PS, deste que nós temos e da maioria dos PS europeus, não é propriamente uma coisa de um leninismo de fuzil, não é? Não é de facto, é claramente uma plataforma com a qual é possível dialogar com o PS. Eu acho que isso é muito... Eu vi um título muito interessante, até pensei que era outra coisa de repente, quando vi o primeiro título sobre aquilo, que era Rui Tavares e Ana Drago querem fazer uma casa comum, querem ter uma casa comum. E eu pensei, o que é que me interessa a vida privada destas pessoas? Não, a casa comum vai ser difícil, porque depois vai ser difícil a questão das listas, etc. Mas é bom que haja um setor da sociedade portuguesa à esquerda do PS que esteja disposta a fazer parte de uma solução qualquer. Seja com as exigências que for, seja com as polémicas que for, mas que esteja disposto, ao contrário do que tem sido a posição do PC, ao contrário do que tem sido a posição do Bloco de Esquerda, que esteja disposto a fazer parte de uma solução. E agora politiquice, João Miguel Tavares, quem é que lhe parece que irá em primeiro lugar na lista de candidatos? Ana Drago ou Rui Tavares? Eu acho que deve ir Ana Drago, sem dúvida nenhuma. Ana Drago, quer dizer, basta ir passear lá para a minha terra sendo Porto Alegre. Quer dizer, acho que fora de um certo círculo lisboeta ninguém sabe quem é o Rui Tavares. E a Ana Drago tem uma presença nos médias há muito tempo e sempre foi vista... no Parlamento. E sempre foi vista como uma pessoa equilibrada, inteligente. Mas quem protagonizou tudo isto foi Rui Tavares, certo, ao criar o livro. Aliás, mas manter a designação livre. Mas Rui Tavares também sempre se pôs numa postura generosa de venham ter comigo, eu não estou aqui em bico de pés. Ele, aliás, nem sequer parece que é bem presidente da coisa, porque não existe sequer presidente para a coisa. E, portanto, dentro dessa lógica, acho que... Mas isto pode gerar tensões? Não, eu acho que Rui Tavares deve dar o exemplo por tudo aquilo que ele tem defendido e deixar passar primeiro as senhoras, embora nós sejamos todos iguais. E a única diferença entre Rui Tavares e Ana Drago seja o pipi, eu acho de facto que Ana Drago deve ir à frente. Fiz escola, eu a pensar... Fez escola com o Ricardo Araújo Pereira, fez escola com o seu pipi. Exato. Eu a pensar que não tinha qualquer influência na sociedade e já influenciei João Miguel Tavares, que é justamente a parte da sociedade que eu não queria influenciar. Ficou contente com esta casa comum de Rui Tavares e Ana Drago? Fiquei e acharia ridículo se gerasse de facto tensões a ordem dos nomes na lista. Era o que faltava. Era a primeira vez que aconteceria no mundo. Soutor, porquê que não está lá o seu nome? Porque eu acho que é para prestigiar aquele movimento. Mas entre Ana Drago e Rui, número 1, quem? Sei lá, quer lá saber disso. Olha, saber que disso. isso resposta politicamente correta. Não é politicamente correto. Estás mais envolvido do que eu penso. Não, então isso é o que menos interessa. Eu acho que se gerar tensões a ordem na lista... quer dizer, ordem alfabética. Um movimento que se propõe a uma convergência na esquerda e depois diverge internamente porque eu quero estar mais à frente do que tu naquela lista que vai lá para a coisa, é um bocado ridículo. Não é a primeira vez que aconteceria. Não é a primeira vez que... Faz parte da vida partidária. Há sempre tensões na questão das mas listas. o livro não é bem um partido como os outros. Se vai a eleições é um partido. Já estamos na altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta tanques à Valenciana. Tanques à Valenciana, porque, enfim, como sabemos, há esta questão muito complicada das autonomias em Espanha, temos seguido a questão catalã, etc. E para serenar os ânimos,
porque é um assunto melindroso, o chefe de Estado-Maior do Exército Espanhol, num colóquio, veio dizer que as Forças Armadas estão sempre preparadas para intervir de forma que o Governo decidir, seja no Afeganistão, seja em Valência. Portanto, o senhor acha que é com tanques que se resolve a questão e comparou, também foi outra coisa ternurenta, comparou esta crise da Catalunha com a crise de Cuba no final do século XIX. Convém lembrar que Cuba era uma colónia de Espanha. Portanto, foi uma mão cheia de pérolas que um altíssimo responsável militar pronunciou esta semana em Espanha, que é muito preocupante sobre a sensatez com que se resolve esta questão. O João Miguel Tavares decreta desvitalização. Sim, desvitalização que, entretanto, de certa maneira, já aconteceu. Isto é por causa das subvenções vitalícias que, mais uma vez, demonstraram Houve a uma maravilhosa... votação, houve uma aprovação, mas, entretanto, houve um recuo por parte do Existe um PSD. e do PSD e pelo PS também, pelos vistos. O que é bonito. Já mostra a maravilhosa coordenação política que continua a existir no governo. Os gajos fazem para lá umas coisas e isto era para votar o quê? Era para voltar a repor os salários das subvenções vitalícias dos políticos. Uma coisa super inteligente de fazer nesta altura, com o argumento de que o Tribunal Constitucional se calhar ia chumbar isto. Coisa que, como todos sabemos, o PSD sempre foi muito sensível. O PSD sempre teve os maiores pruridos em enviar coisas para o Tribunal Constitucional que o Tribunal Constitucional pudesse chumbar. Portanto, a própria argumentação toda faz muito sentido. Quer dizer, é daquelas coisas que... Senhores, coordenem-se. Estão aí quase as eleições, tenham um juízo. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta manutenção das manutenções. A manutenção das manutenções, porque... Para manter o quê? Porque, aparentemente, um dos sócios deste consórcio que se propõe em comprar a TAP, nos Estados Unidos teve alguns problemas. Sr. Lorenzo. Exato, o Sr. Lorenzo aparentemente falsificou certificados de manutenção. A manutenção é uma coisa que não se vê, a gente vê se os garfos são de plástico ou são de... Isso vê-se. A manutenção não se vê. E, por exemplo, quando o avião rebenta no ar, deixa de se ver o próprio avião mesmo. Era giro não se vender a própria segurança de uma das companhias mais seguras do mundo. Fica ao apelo. Fica Está ao apelo. concluída mais uma reunião semanal. De 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.